9h52 agora, o Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, investiga a invasão na Ucrânia e poderá levar a Rússia a julgamento por crimes de guerra. O uso de armas proibidas, ataques a hospitais estão na lista de possíveis violações. A gente vai tentar entender melhor quais armamentos estariam sendo usados e quais as implicações legais neste caso. Por isso, a CNN foi ouvir especialistas e quem traz essa apuração especial para a gente aqui no Novo Dia é o Renan Fiuza. Renan, bom dia. Oi, Colombo, tudo bem? Ótimo dia para você, ótimo dia para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Em uma cobertura como essa, a gente tende a ouvir uma série de especialistas, para tentar entender os diferentes lados e, acima de tudo, os pontos que estão sendo abordados nesse conflito, para a gente ter uma compreensão maior e um olhar mais crítico, inclusive, para a gente passar para quem está assistindo a gente, Talvez o que nem todo mundo saiba, é claro, existem leis que envolvem uma guerra. Essas leis elas são chamadas, inclusive, de leis de guerra. Não é simplesmente vou invadir um país e posso fazer o que eu quiser. Pelo contrário. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações resolveram impor limites para evitar que tragédias ainda maiores acontecessem. Portanto, as nações ao redor do mundo se comprometeram a seguir essas diretrizes, ou pelo menos tentar. O foco principal dessas convenções e desses tratados firmados foi sempre poupar, na medida do possível, a vida humana. E é claro que em meio a tudo isso existe uma guerra de versões dos dois lados desse conflito, Ucrânia e Rússia. Aqui no nosso telão, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele tem acusado a Rússia de crimes de guerra e fala em punição. Abre aspas. Quantas famílias perdemos na Ucrânia? Nunca vamos perdoar. Nunca vamos esquecer. Vamos punir todos que cometeram atrocidades nessa guerra. Do outro lado, a gente tem o presidente da Rússia, Putin, negando crimes de guerra. Olha ele aí. A operação militar especial está saindo estritamente de acordo com o planejado, nas falas do presidente Putin, exatamente de acordo com o cronograma. Todos os alvos que estabelecemos estão sendo atingidos e um relatório detalhado, inclusive, Putin disse que está sendo enviado. Mas é claro que em entrevista exclusiva temos outros países envolvidos. Em entrevista exclusiva à CNN, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou que os Estados Unidos estão analisando relatórios confiáveis que indicam crimes de guerra cometidos pela Rússia durante a invasão da Ucrânia. Nós vimos alguns relatos bastante seguros que indicariam crime de guerra. Nós vimos alguns relatos bastante críveis e nós estamos documentando todas as informações, compilando essas informações e estamos garantindo que todas as organizações e instituições necessárias possam investigar para que, se houver crime de guerra, nós possamos apoiá-los. Nós estamos analisando esses relatórios, eles são de fato bem embasados e nós estamos documentando tudo. Em contrapartida, sem apresentar provas, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que o governo dos Estados Unidos trabalha para desenvolver armas biológicas que podem ser usadas em conflitos. Vamos acompanhar esse trecho. Novos fatos foram descobertos nos territórios liberados, especialmente Donetsk e Lugansk, e há evidências de que houve um ataque planejado a essas repúblicas para acontecer neste mês. E é claro que tivemos fatos claros, flagrantes do que o Pentágono está fazendo, usando fundos dos Estados Unidos, usando laboratórios biológicos, usando o território ucraniano para usar patógenos que poderiam criar armas biológicas. E o fato de que Washington tenha negado isso publicamente, esses rumores, como eles chamam de rumores dessas atividades proibidas, não é surpreendente. A União Europeia tem falado disso, que eles não têm dados sobre qualquer atividade biológica na Ucrânia. Isso não é surpreendente também.
Então, como a gente está vendo, temos uma guerra e temos também uma guerra de narrativas. Mas é claro, como a gente já havia falado, existem regras dentro de um conflito armado. E sobre esse assunto, a gente conversou com a diretora da ONG Human Rights Watch, aqui no Brasil, a Maria Laura Canini. E ela explicou mais detalhes sobre essas regras, o que pode e o que não pode. Vamos ver. Essas leis de guerra, convenções de Genebra, direito internacional humanitário, elas limitam os ataques militares durante conflitos armados a objetivos essencialmente militares. Esses objetivos essencialmente militares são pessoas e objetos que contribuem efetivamente para o conflito, para a ação militar. Dessa forma, embora o direito internacional reconheça que possa haver sempre baixas civis dentro de um conflito armado, né, a obrigação, o direito internacional impõe que as partes devem fazer todos os esforços necessários para distinguir entre combatentes e civis. É muito difícil para a população entender que pode ser moral, ético, ainda a gente enfrentar esse tipo de conflito armado nesse século e nesse momento que a gente está vivendo. Mas sim, eles existem, mas sim, existem regras e sim, a população civil deve ser protegida em todas as circunstâncias. Bom, então vamos explicar melhor. A gente destacou alguns trechos de um dos artigos do chamado Estatuto de Roma. O que é o Estatuto de Roma? É o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional sobre os crimes de guerra, como a gente já tem aqui, né? Esse é um tratado extenso, com vários pontos, mas a gente vai mostrar alguns deles para ficar mais claro o que não é permitido. Por exemplo, lançar intencionalmente um ataque sabendo que causará perdas acidentais de vidas, atacar, bombardear cidades, vilarejos, casas ou até mesmo edifícios que não estejam defendidos ou não sejam alvos militares. E, por fim, atacar não é permitido, por exemplo, numa guerra, os ataques a igrejas, escolas, universidades, monumentos históricos, maternidades e também hospitais. E olha só, a pedido de pelo menos 39 países, o tribunal em Haia, que fica na Holanda, investiga a invasão da Rússia à Ucrânia. E em entrevista à CNN, a especialista em direito internacional Maristela Basso destacou que o Kremlin pode sim ser levado ao Tribunal Penal Internacional, mesmo sem fazer parte desse grupo. Vamos ver o que disse a professora. A Rússia poderá responder sim, ou seja, Putin poderá responder e ser condenado. Claro que se ele for condenado, ele não vai, já negou a jurisdição da corte, não se apresentando para se defender, né? Ele não vai voluntariamente sair da Rússia para vir cumprir uma pena em Haia, na Holanda, onde está a sede do tribunal. Mas isso não impede que ele, como disse Macron numa conversa telefônica que teve com Putin recentemente, ligação essa que demorou mais de 1h30, e várias vezes ele reiterou: olha, Putin, você será um prisioneiro, você terá a Rússia, país que você tanto ama, como sua cela. Então agora a gente vai voltar aqui para o telão para explicar outros trechos do artigo 8 do Estatuto de Roma, agora sobre os crimes de guerra, mas falando a respeito das armas que são proibidas. Por exemplo, é proibido utilizar venenos ou até mesmo armas envenenadas, utilizar gases asfixiantes, tóxicos ou outros gases, utilizar armas, projéteis, materiais e métodos de combate que causem ferimentos supérfluos ou até mesmo sofrimentos desnecessários. Isso tudo está constando aqui no artigo a respeito de crimes de guerra. É claro que, além de bombardear alvos civis, a Rússia também está sendo acusada de usar bombas proibidas por tratados internacionais. São armamentos com alta letalidade, pois têm grande alcance territorial. Aí que está o grande problema, né? O especialista em segurança pública que a gente conversou, o Vinícius Cavalcante, explicou direitinho para a gente quais são esses armamentos proibidos. Vamos ver. Armamentos como armas nucleares e armamento químico e biológico, minas terrestres, tipos de munição para arma de fogo, sejam projéteis expansivos ou projéteis que causem uma maior quantidade de dor ou um agravamento do ferimento quanto do impacto terminal no alvo.
Pois é, e uma dessas armas de destruição que entra muito em pauta nessa discussão, que é uma arma chamada cluster, né? Uma bomba chamada cluster, bomba de fragmentação. A gente preparou uma arte aqui no telão para a gente mostrar que munição é essa, o que é essa bomba cluster, né? Quando acionada, esse artefato explosivo ele libera uma grande quantidade de projéteis ou até mesmo fragmentos menores, como a gente consegue ver aqui na imagem, né? Qual que é a finalidade? Causar o maior número de vítimas possíveis. E assim que lançados, esses fragmentos, que, claro, eles vão em alta velocidade, eles se espalham por várias e várias direções. Olha só, dá para a gente perceber aqui nas imagens. E o efeito é indiscriminado. E o porquê que esse armamento é então proibido? Justamente porque você não tem como controlar o que pode ser atingido quando essas bombas são usadas, né? O que gera um risco enorme, acima de tudo, para a população civil. E um outro ponto, talvez, o que seja o mais importante, né? Essas submunições que são lançadas, elas não necessariamente têm um impacto imediato. Elas podem, por exemplo, por serem armas, falharem. Daí esses fragmentos podem ficar enterrados sem explodir por muitos e muitos anos, tempo, né? Então, na verdade, elas acabam se transformando em minas terrestres e, mais uma vez, o risco para a vida de quem? Da população. E ainda segundo a organização Human Rights, já foi notado sim o uso desse armamento pela Rússia em pelo menos 4 episódios na Ucrânia. A diretora da ONG aqui no Brasil, a Maria Laura, ela falou com a gente sobre essa denúncia. Vamos ver. Um deles foi perto de um hospital, de forma que matou pelo menos 4 civis e 6 profissionais de saúde foram feridos, né? Isso também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já tem falado sobre o uso desse tipo de artefato perto de hospitais ou nos hospitais. É importante dizer que isso vai ter que ser investigado, vai ter que ser documentado e a intencionalidade desses crimes vai ter que ser comprovado para que isso seja levado para frente. Tem mais alguns outros violações desse apanhado geral das leis internacionais que a gente tem visto. Uma delas é, por exemplo, o uso de armas explosivas, não necessariamente bombas de fragmentação, de amplo impacto em áreas densamente povoadas, né? A gente tem visto isso em várias cidades. E até o momento a Rússia acabou não se manifestando sobre o uso dessas bombas de fragmentação, ela somente nega que ataca civis. E agora a gente vai entrar numa outra seara, né? Falamos de Rússia, de Ucrânia, falamos dos Estados Unidos, de outros países, mas onde fica o Brasil nisso tudo? Para acompanhar comigo, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer aqui ao lado, porque nossa turma do Digital preparou uma reportagem especial a respeito de bombas de fragmentação. Porque exportador, o Brasil se recusa a aderir à Convenção contra o uso de bombas de fragmentação. Olha só, em 2008... um tratado internacional proibiu o uso e a produção desse armamento. Ao todo, 110 países aderiram à convenção. Outros 13 ainda não ratificaram o tratado. O Brasil, no entanto, não apenas não é signatário, como está na lista das 16 nações que produzem o cluster, além, é claro, de exportá-lo. Vale lembrar que a decisão atravessa vários e vários governos. Governo Lula, Dilma, Temer e também Bolsonaro. A gente foi atrás do Itamaraty, pedimos resposta e, em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou o seguinte, abre aspas, o Brasil defende que o uso de quaisquer munições convencionais, sejam cluster ou não, devem respeitar os princípios e também as obrigações do direito internacional humanitário, incluindo os da proporcionalidade, de necessidade e também de distinção entre combatentes e civis. Fecha aspas. Volto com você, Colombo.